Obrigado, senador. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa, a Sônia, o Krebe e a companheira da FUNAI, né? E cumprimentar todos os companheiros que estão aqui, né? Companheiros indígenas, os quilombola e outros demais povos que estão aqui presentes nessa data que é uma data, uma data bastante importante, né? Muito simbólica, né? E dizer e ressaltar que todo ao longo da nossa história os povos indígenas eles já estavam aqui, né? A terra hoje disputada pelo agronegócio, elas são terra legítima e herdeira desses povos. E quanto a nós, quilombola, descendente de negro, nós não fomos convidados para entrar no país. Nós somos arrastados para entrar neste país. O Estado brasileiro nos arrastou e nos trouxe para cá. E já que estamos aqui, nós fazemos parte também desse país. Nós ajudamos a construir a história desse país. E é por isso que a gente está aqui hoje, somando junto com os outros demais povos, para dizer que nos respeitem, que respeita a nossa diversidade, essa diversidade que faz o Brasil ser o que é fora e dentro do país. A importância que esses povos têm para o país, ela vai muito mais além do que a cultura, mas sim vai no modo de fazer, no modo de se preservar, no jeito de fazer as coisas. E as comunidades quilombolas com os povos indígenas, eles carregam muito isso. O respeito à natureza, o respeito à ancestralidade, o respeito a todos os que vieram antes da gente, né? Hoje a gente comemora 25 anos, dia 5, da Constituição que deu direito ao nosso povo, ao povo quilombola. Mas a gente não pode se esquecer que apenas 100 anos depois da abolição da escravatura é que teve um artigo na Constituição que falasse sobre a população negra. E não falou sobre toda a população negra em geral. Foi um grupo específico, as comunidades quilombolas, reconhecendo o território das comunidades quilombolas, que é o artigo 68 da Constituição. E a gente for pegar somente em 2010 é que foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. O estatuto que abrange toda a igualdade, toda a equidade para todos os povos, essas múltiplas faces que tem o país. Somente 122 anos depois é que foi se votado no Congresso o Estatuto da Igualdade Racial. Então a gente não pode se perder que ao longo da história desse país nós nunca tivemos uma situação, um momento privilegiado. Sempre foi momento da gente lutar para defender o território, e quando não é o território, defender o pouco de direito que a gente conquistou. Hoje a ameaça maior do nosso povo, ele está no executivo, que não cumpre aquilo que está na Constituição, no legislativo, que mesmo aquilo que a Casa aprovou na Constituinte de 88, ele não cumpre, e faz com que flexibilize ainda essas leis para adentrar sobre o nosso território. E a gente sabe o que está por detrás. Os interesses que estão por detrás é o interesse que a terra está por detrás. Todas as fronteiras agrícolas que se tinha, ela foi tratorada pela soja, pela cana, pela monocultura do eucalipto, pela monocultura do milho. E as fronteiras ainda intactas são as nossas fronteiras. As fronteiras dos nossos territórios, dos territórios indígenas, dos territórios quilombola, porque eles preservaram. Ao longo da história desses povos, eles preservaram essa fronteira. Então, quando a gente vem a essa casa
a gente não vem pedir, mas sim, a gente vem exigir que se cumpra aquilo que está na Constituição. A gente sabe, senador, que dentro dessa casa tem uma pequena parcela que nos defende, mas a gente sabe que na sua maioria, dentro dessa casa, eles foram eleitos pelo voto do povo brasileiro, pelos votos dos povos indígenas, os votos dos povos quilombola, os votos dos ribeirinhos, mas aqui eles estão representando os grandes grupos econômicos que bancaram a sua campanha, não defendendo o interesse do povo. E isso a gente tem que deixar bem claro, né? Hoje, dentro desta casa, a gente encontra, não vou discorrer sobre os projetos de lei que se tem, mas eu vou só simplesmente citar, falar a quantidade que se tem, que se trata a respeito de terras quilombola. Hoje, dentro desta casa, se encontra 24 projetos de lei, proposta de projeto de lei. Sabe quantas em defesa do direito quilombola? Apenas 4. 20 é para retirar o direito quilombola. 20 é para retirar e fazer com que o processo de regularização desses territórios, eles não sejam demarcados, não sejam titulados, porque o interesse que se tem é que, uma vez essa terra demarcada, ela não volta mais para o agronegócio, ela não volta mais para o mercado. As terras quilombolas e as terras indígenas, tanto é que há esse atraso, essa lentidão, para que não se demarque os territórios indígenas, para que não se demarque os territórios quilombola, é porque uma vez essas terras demarcadas, esse direito mais do que legítimo, ele respeitado, essas terras elas saem da mão do capital. A gente sabe da PEC 215, que é uma das ameaças, e a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem, mesmo com o executivo, de fazer com que esses territórios sejam demarcados. Imagina transferir essa competência do executivo para o legislativo, a qual citei anteriormente, que são bancados, que não são representantes do povo, eles são representantes das grandes corporações econômicas que colocam ele aqui, que bancam sua campanha. A gente imaginar é que terras indígenas, terras quilombola e demarcação de unidade de conservação, elas não irão acontecer mais no Brasil. Se isso acontecer, se a PEC 215 ela for aprovada por esta casa, é a gente regredir dentro de toda a história desse nosso país. Hoje também a gente se encontra uma ameaça constante aqui dentro da casa sobre a CPI para investigar a questão dos povos, a questão da FUNAI e irregularização também no INCRA, nos procedimentos de demarcação de territórios quilombola e de demarcação de territórios indígenas. A gente sabe qual que é o interesse que tem por detrás. É de deslegitimar toda uma política legítima que se tem para a demarcação dos territórios quilombola. E mesmo essa política sendo legítima, ainda anda a passo lento. E a gente tem que ter isso bem claro, quais são os interesses que a bancada ruralista ela tem. E é bem clara, é para atrasar o processo de regularização desses territórios. Hoje, nós temos aqui também na casa o novo Código Mineral. O novo Código Mineral, não sei se foi por questão do... Foi o único lugares que nos sobraram para nós quilombola, mas a maioria das comunidades quilombolas hoje, elas estão pisando em cima de uma riqueza mineral muito grande. E a exemplo do que fizeram com o Código Florestal, estão querendo fazer com o Código Mineral para flexibilizar, para que as grandes corporações, as grandes mineradoras adentrem sobre o nosso território e
e cada vez mais tirando o nosso povo da terra. Temos que se orgulhar de estar aqui, presente e lutar pelo nosso direito. Mas nós também temos que fazer uma reflexão da gente olhar o que avançou e o que não avançou ao longo desses 125 anos de abolição da escravatura para nós negros, aonde que nós saímos da senzala para ir para a favela. A juventude que está morrendo hoje nas ruas das grandes cidades, elas são na sua maioria negra. Da gente fazer essa reflexão dos 125 anos da abolição da escravatura e da gente avaliar o que andou de fato. Não avançou muito. Não avançou muito. Hoje a gente tem 1.200 processos de regularização territorial no INCRA, quilombola, aberto. Apenas ao longo desses 10 anos, apenas 11 territórios foram titulados. Se for para continuar assim, 1.200 anos para regularizar tudo. A gente sabe que não é nem tanto a questão do direito legítimo. Mas assim, o direito legítimo à propriedade, ele está sendo negociado pelo direito político de barganha e os interesses econômicos. E isso a gente jamais pode deixar acontecer. Porque os interesses de direito, de fato, dos povos indígenas ter a sua demarcação do seu território, dos povos quilombolas ter a demarcação do seu território, eles estão sendo negociados pelo direito político de campanha, de barganha político. E isso nos preocupa muito. Sabemos que hoje há um PL para a questão das licenças ambientais. O que sempre aconteceu nesse país é que nós nunca fomos consultados sobre os empreendimentos que nos tocam diretamente. Quando fomos consultados, era mais para legitimar aquilo que já estava consumado. Não era para dizer se a gente aceitava ou não aquele empreendimento. Hoje, o Estado brasileiro vem discutindo a regulamentação da Convenção 69 da OIT. Mas que nós entendemos que essa regulamentação, ela não tem só que se caber ao Executivo, mas também que ela tem que se estender a esta casa, que formula as leis. E que ela tem que se estender também para o Judiciário, que na qual, muitas vezes, a gente tem perdido grandes batalhas dentro do Judiciário. E batalha que de direito não é somente um número do IBGE, mas sim são vidas de cidadão e de cidadãs brasileiros que dependem da terra para poder colocar alimento em cima da mesa. Nós temos, senhor presidente, senador, hoje, dentro de todos esses processos das comunidades quilombolas, hoje nós somos aproximadamente 10 milhões de brasileiros. É um número significativo. É um número muito importante para este país. E que são números de pessoas que produzem alimento para colocar em cima da mesa. Que produz o alimento saudável. Não esse alimento que as grandes empresas multinacionais, que hoje estão se adentrando ao nosso território, inclusive comprando muitas terras. E que esse Congresso, ele tem a responsabilidade de formular uma lei para regular o processo de compra de terra por estrangeiro desse país. Senão, daqui a uns dias a gente vai cair tipo Paraguai, onde que 25% do território paraguaio está na mão de corporações estrangeiras. E isso a gente não pode deixar acontecer aqui com o nosso país. Para finalizar, gostaria de dizer que nós, quilombolas, indígenas,
camponeses, nós estamos na rua sim essa semana, com o intuito de provar e de mostrar, sensibilizar a população brasileira sobre a importância da demarcação desses territórios, para a preservação do meio ambiente, para a produção de alimento saudável, para a vida. E é por isso que nós estamos aqui, nós não estamos pedindo nada. Nós estamos fazendo aquilo que a Carta Magna nos deu direito, que é de lutar em defesa do nosso território, em defesa dos nossos filhos. Para finalizar, gostaria de dizer que o Brasil também é quilombola. E também é indígena. Nossa riqueza, nossa história, nossa luta.